Quando eu fui convidada para falar, eu preciso contar isso, né? Então, falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou falar? E aí veio amor e paixão. Aí, quando nós ouvimos ontem a Cleide falando sobre amar a Deus e a resiliência, né? Ela não entrou tanto, mas aí ela falou que amar a Deus é a base para a resiliência, porque nos fortalece para enfrentarmos desafios e adversidade da vida. Precisamos viver o amor na prática. E quando a Ângela entrou, aí a Ângela já fez uma comparação, né, entre paixão e amor. Eu falei, pronto, ela vai ministrar minha palavra. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, calma, né? Há uma diferença entre o amor e a paixão, e Deus nos amou primeiro. Preciso amar a Deus acima de algo que eu desconheço, ou seja, eu preciso amar a Deus muito mais do que aquilo que conheço. Foi a ministração da Ângela. Depois veio o Tiago, né, e falou assim: amar a Deus é inseparável de amar ao próximo. Falei, pronto, está completando minha ministração. Quem ama o próximo, de fato, ama ao próprio Deus. E aí, hoje pela manhã, eu tinha que ouvir o Carlos, né, porque senão eu falei, meu Deus, vai que ele já ministrou que eu vou ministrar. E aí ele fala de um amor reverente ou respeitoso, né? Amor que diz respeito ao coração. Primeiro vem o amor, depois a prática. O amor vem do coração. E a nossa santificação consiste em amar a Deus. E como eu amo a Deus na prática? Amando o irmão. Por isso nós temos que vigiar. E aí uma das coisas, né, não vou repetir, né, que o que a Angela falou antes sobre amor e paixão, né, porque a paixão é um sentimento, que o amor é um sentimento muito mais profundo, paixão é um sentimento intenso. Mas lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem uma paixão pelo seu povo, né? Deus não tem uma paixão pela sua vida, mas Deus tem um amor, ele nos ama com um amor profundo, duradouro. Por isso ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar, né? No meu e no seu. E aí a Ângela me fala sobre 1 João 4,19. Eu falei, pronto, falou meu versículo, mas não vou falar. Só vou falar sobre 1 João 4,19 e 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, não adianta você falar assim, nossa, mas eu que fui para a igreja, eu que fui procurar. Antes foi o Senhor que te chamou, foi Ele que te chamou primeiro, muito, né, do que você. E aí, em 1 João 4,20, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aí, a gente falando sobre amor, a palavra de Deus ela é muito clara, né, em 1 João. Ele nos amou primeiro. E quero ressaltar aqui o versículo 20, quando ele fala assim: aquele que afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. A palavra odiar, para algumas pessoas é uma palavra simples, mas para mim, particularmente, é uma palavra muito forte. Porque você fala assim, eu tenho raiva de fulano, né? Eu tenho uma bronca de fulano, é uma coisa, mas assim, você falar, eu odeio aquela pessoa. Gente, é um sentimento assim, para mim, muito assim, pesado. Às vezes, a gente não odeia, mas a gente tem raiva, você tem bronca, você não vai com a cara da pessoa. E aqui a palavra de Deus fala sobre irmão. Mas aí, falando com Deus, o Senhor falou para mim, não é só o irmão ali de fé, ou irmão de sangue. Às vezes o seu colega de trabalho, às vezes o seu chefe, às vezes o seu vizinho, né? Às vezes uma pessoa numa condução que você pega, você não vai com a cara da pessoa, então assim, ou às vezes você pega antipatia porque o outro falou, sabe fulano, é assim, assim, assim. Você já pega a bronca da pessoa por aquilo que o outro falou. Com isso, passamos a evitar o irmão. Temos que estar atentos, porque com essas atitudes eu posso matar o irmão. Às vezes bloqueamos irmãos com palavras, atitudes, precisamos vigiar, porque isso não é amar a Deus. Por que eu falo isso, né?
E eu achei muito interessante quando todas as pessoas que ministrou falou da prática do amor. E amar o irmão também, gente, é prática. Falar que eu amo a Clarice é muito fácil, eu não estou com ela todos os dias, né? Mas, assim, quando você passa a conviver todos os dias, você passa a conhecer melhor, né, o irmão. E aí, tem coisas que você não sabe que a pessoa faz. Então, assim, e ela não vai ser perfeitinha, nem Jesus foi. Eu não posso falar que amo a Deus se acho tudo isso do meu irmão. Preciso pedir para o Espírito Santo gerar amor no meu coração, para com esse irmão. Isso é prática e não teoria. Então, quando você passa a pedir para o Espírito Santo direcionar, ou se você está com um bronca, ou fulano fez alguma coisa e te magoou, peça a Deus para gerar amor por aquela vida, para você amar ela do jeito que ela é. É, É na prática que eu vou conseguir cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, como está em Marcos 12:30. Então, assim, e ouvindo algumas pessoas, quando você fala assim, fulano, ora, a pessoa tremia. Ela falava assim, eu não, porque uma vez alguém falou para mim que eu não sei orar. E às vezes a pessoa quer falar e você bloqueia ela, você fala assim, não, primeiro o outro, né? Temos que tomar cuidado, temos que vigiar. Por quê? Porque às vezes essa pessoa não quer mais falar em público. Então, isso não é só na igreja, né? Não é só, isso pode ser em escola, pode ser em trabalho, em vários lugares. Temos que vigiar para praticar o amor. É isso, irmãos.